Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e a gente vai bater um papo agora com o presidente do Sport, Yuri Romão, um cara que já está aí acho que já está no seu segundo mandato, mas já está há um bom tempo trabalhando no esporte e que já viveu. Acho que o Yuri Romão ele já deve ter vivido aí uma roda gigante, aí, altos e baixos no esporte, mas o momento é de alta dentro do campo. O esporte está bem, financeiramente o esporte está se organizando. Então eu já vou chamar ele para a gente bater um papo aqui. Só quero pedir para você deixar o like, ativar o sininho, né, para a gente dar fortalecida aqui no canal, tá bom? Presidente Yuri Romão, um abraço para o senhor. Obrigado de antemão pelo papo aqui. Boa tarde, Luna. Boa tarde a todos os seus telespectadores, né, ouvintes, nossos ouvintes, a nossa torcida, imensa torcida, né, do esporte. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, presidente. Eu não dei boa tarde, bom dia, boa noite, porque tem um fuso. Não sei se vocês sabem, o presidente Yuri Romão está na Itália, acompanhando a base do esporte, está participando de um torneio inédito para o esporte. Eu já queria começar com isso, presidente. Fala um pouquinho para a gente como é que está sendo essa experiência aí. O senhor está acompanhando aí. O senhor tem muita tarefa aqui em Recife, mas o senhor está vivendo o dia a dia com essa garotada. Como é que está sendo essa experiência? Luna, eu já tinha uma viagem programada à Europa, né, com minha esposa, e dei esse presente a ela mudar todo o roteiro e vim para a Itália para acompanhar a Que presente. base. Um presente magnífico. Era uma viagem que eu já tinha adiado desde setembro do ano passado e, enfim, já estava com tudo pago. Então, só foi realmente mudar a passagem e, obviamente, contratar o hotel aqui em Viareggio. Mas como experiência, Luna, eu diria que eu acho que para o clube, né, é um momento muito importante, né? A gente está vivendo aí um momento de mudanças, né, no futebol brasileiro, um momento de mudanças no nosso próprio clube. A gente tem feito todo o esforço, né, isso aí é nítido para qualquer pessoa, todo o esforço para resgatar toda a credibilidade, o protagonismo que o esporte já teve, né, e por questões outras vinha perdendo essa visibilidade. Então, eu ainda na época no final do ano passado, eu dizia que o clube tem alguns pilares importantes para serem colocados de pé, né? E um deles é você ter uma base sólida, né? Uma base sólida, quando eu digo a base, o nosso departamento de base, né? Forte, né? Bem equipado, com bons profissionais, né? E é isso a gente está fazendo. E dentro desse cronograma, dentro desse objetivo, um deles era a gente começar a internacionalizar a marca Esporte Clube do Recife, né, como um clube formador. Então, isso está sendo feito, né, a gente conseguiu, com muito esforço, né, conseguimos aí o patrocínio do Genial Investimentos para que pudesse bancar essa viagem. É, e, e a partir de agora, né, a gente começa a fazer um planejamento mais efetivo no sentido de participar das principais copas, né, seja fora do país, seja dentro do país. A exemplo do que aconteceu hoje, eu estava acompanhando aqui da Itália, o Sub-17, né, participando do torneio lá em Belo Horizonte, né, conseguimos uma grande vitória, né, uma virada sobre o Bragantino, que é uma equipe extremamente estruturada. Então, isso denota o quanto a gente tem evoluído no quesito futebol de base, né? Falta muito ainda, a gente ainda vai investir muito na infraestrutura do clube que eu digo do CT, para poder cada vez mais a gente valorizar os nossos atletas, a nossa garotada, né? E fazer com isso a gente vai conseguindo mais à frente, formar os nossos próprios atletas para o nosso consumo, né, para a nossa equipe, como também formar atletas para que possam ser comercializados, né? Várias equipes do Brasil, um grande exemplo é o Atlético Paranaense, que ele vive de negociar atletas, né, no mundo todo. Então, a gente
algo que está dando certo, por que a gente não pode copiar? Perfeito. Presidente, pegando aí essa deixa aí da base, o certificado, presidente, muitas vezes falando certificado de clube formador, eu lembro que faltava pouca coisa, que me falaram que Continua faltando. Né, de ar-condicionado. Continua faltando pouca coisa. Ainda na semana passada, ou retrasada, não me lembro, eu cobrei do João Marcelo, toda a documentação já foi enviada, né, faltava uma besteira só para autorizar, e a gente está na burocracia inerente ao nosso país mesmo, tá? Então, mais dia, menos dias, a gente vai estar com esse certificado de clube formador, né? E vai ser uma grande vitória para nós, uma grande vitória. Perfeito. E por falar em base, presidente, eu quero deixar o melhor para o final, tá? Deixar o melhor, a fase do time, o que o Sport está fazendo esse ano, que é algo que eu sempre falo que o torcedor mais fanático do Sport não imaginava esse início do Sport maravilhoso. Quero guardar a picanha para o final, para a gente falar aqui. Né? Mas, presidente, falando ainda em base, indiretamente da base, a gente teve duas situações que aconteceram essa semana que eu queria comentar com o senhor. A primeira é a do Luciano Juba, né, que saiu a informação, primeiro saiu a informação de que ele tinha assinado um pré-contrato, mas o Sport ele não foi noticiado sobre isso, não foi informado sobre isso, então tanto o senhor quanto os empresários do jogador negaram, e depois saiu a informação de que o Juba ele poderia jogar mesmo depois da janela de transferência, algo que particularmente eu acho errado, né, e que o Sport ele entrou aí em contato com a CBF para analisar esse processo. Queria que você explicasse para a gente como é que está essa situação do Juba no Sport. Luna, primeira coisa, o atleta, né, conversou com o nosso vice-presidente de competições, Augusto Carreras, conversou com o Jorge, né, o nosso executivo, e a eles foi dito, né, claramente de que não existia nenhuma assinatura de contrato. Então, não há porquê, né, de nossa parte, a gente desconfiar disso. Porque Juba, eu já disse em várias entrevistas, tem um atleta, um profissional, do qual nós temos orgulho, né, de tê-lo conosco, é Juba. Ele é um rapaz muito centrado. Acredito que se tivesse assinado, ele teria nos dito, né? Então, nós acreditamos que realmente não foi assinado nenhum pré-contrato e nós não fomos notificados. E, obrigatoriamente, o clube que está desejando o atleta, ele precisa nos notificar que está negociando e depois notificar de que houve um acerto. Na realidade, são duas notificações, obrigatoriamente. Então, isso não foi feito. Com relação a isso que você diz, de uma notícia que saiu, de que o Juba poderia jogar, mesmo o final do contrato não sendo... o prazo de vigência do contrato não sendo... Dentro da janela, né? Dentro da janela, isso não procede. Isso já é uma narrativa, né, que está sendo construída, né, para que alterem ou que a CBF caia no engodo, né, e que mude essa lógica. Né? Nós temos documentos enviados pela CBF desde dezembro, né, quando começou essa situação. Nós consultamos a CBF nos garantiu que não tinha procedimento, esse tipo de situação, né, não procedia. Então, como é que agora tem? Né, 90 dias depois. Então, isso não pode. Eu ainda ontem conversei por WhatsApp com o presidente da CBF, né, ele está no Marrocos acompanhando a seleção brasileira, mas conversei com ele sobre essa narrativa que está sendo construída e disse claramente que não iria aceitar, né, esse tipo de coisa. Se o Bahia ou qualquer outra equipe queira o atleta, que faça a coisa correta. Sim. Né? Que faça coisas como devem ser. O futebol brasileiro não cabe mais esse tipo de artimanha de baixo nível. Jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro não cabe. Né? O Sport Clube do Recife trata todos os clubes, presidentes, dirigentes no mais alto nível. Nós não entramos em discussão de baixo nível. Né?
eu não gosto dessa coisa pequena, essa coisa mesquinha, barata, eu não gosto. Então, se querem ter o atleta Luciano Juba, que conversem comigo, com Augusto Carreras, com o Jorge, e a gente vai conversar, a gente vai tentar. Agora, a torcida é que eu não desisti do atleta Luciano Juba. Yuri Romão não desistiu do atleta. Deu uma cortada quando o senhor falou. O recado que você vai mandar para a torcida do... O recado que eu digo é o seguinte: o presidente Yuri Romão não desistiu do atleta Luciano Juba. Não desistiu. Nós estamos em curso, nós estamos conversando com o empresário. Ainda essa semana, na cidade de Maceió, Augusto Carreras e Jorge conversaram com um dos empresários e a gente tem aberta ainda uma negociação. Né? A gente sabe que é difícil, não estou dizendo que isso é fácil, né? Mas o Sport fará todo o possível para manter o atleta dentro do grupo. É um atleta que se encaixou no esquema de jogo do treinador Anderson Moreira, é um atleta, né, muito querido, tanto pela direção como também pelos seus companheiros e pela torcida, né? E nesse todo esse imbróglio, eu diria a você que ele tem sido um atleta correto, né? Mesmo se arrastando essa negociação com seus empresários, você vê que o atleta não diminuiu o seu ritmo, a intensidade do seu jogo. Então, assim, merece o nosso respeito também, né? Por isso mesmo, já até me adianto, peço ao nosso torcedor que no domingo, né, esteja na Ilha do Retiro e valorizem o atleta Luciano Juba, porque nós faremos de tudo para mantê-lo aqui na ilha. Perfeito. É até importante o senhor falar isso, porque a gente vê que, como você falou, criam-se narrativas de que o cara quer sair e tudo mais, e é importante o senhor falar isso para o torcedor, até numa véspera de um jogo tão importante, que já é o jogo mais importante do esporte até então. Que não tem a menor dúvida. E presidente... É o jogo mais importante do ano. Exato, né? E no momento mágico do esporte, né? Porque eu lembro que o senhor falou no início do ano, né? Que no início do ano, no final do ano passado, a gente vai montar um time para buscar o título da Série B. A gente quer ser campeão da Série B 2023. E o que a gente está vendo dentro do campo, presidente, eu acho que o maior torcedor do esporte, ele não imaginava esse início do esporte, né? Mas eu acredito que para o senhor não é algo fora do comum, porque já era planejado. Luna, seria injusto falar do time ou da direção nesse momento sem falar de tudo que foi feito, de tudo que passamos ao longo de 22. Né? 22 nos trouxe muito aprendizado, nós erramos em algumas coisas, mas acertamos em muitas outras. Chegamos à última rodada ainda com chance, né, de subir, infelizmente não conseguimos, mas assim, diante do que a gente encontrou, né, diante do que a gente como a gente iniciou 2022, ou seja, um rebaixamento com dívidas por tudo que é lado, né, sem crédito na praça, tá? Empresários sem querer colocar seus atletas aqui no clube. Enfim, nós conseguimos em 12 meses, certo? Algo que seria muito difícil, eu diria até que em 2 ou 3 anos, mas a gente conseguiu em 12 meses. Portanto, o momento que nós vivemos hoje, de fato, como você diz, é um momento extraordinário, mágico, né? Nós estamos bem, né? Um time que joga de forma intensa, do primeiro ao último minuto, né? Você viu o jogo contra o CSA, mesmo a gente jogando entrando em campo com apenas 2 titulares, né? Conseguimos ainda impor o nosso jogo, uma bela vitória. Então, assim, a gente tem um elenco, a gente tem um grupo. Verdade. A gente tem um grupo, tá? E todo o esforço necessário para manter esse grupo unido, né? Bem fisicamente, bem com a saúde mental em dia, a gente tem feito, né? A gestão como um todo, a gestão a vice-presidência social se empenhando para melhorar a experiência do torcedor na Ilha do Retiro ou na Arena,
é a vice-presidência administrativa tentando organizar tudo que diz respeito aos fornecedores, para que não falte alimento dentro do CT, para que não falte nada. Ou seja, a engrenagem Esporte Clube de Recife está funcionando. Né? Só falar do momento sem citar todos essas coisas, né? É o marketing trabalhando para renocínios, para que a gente possa ter recursos para pagar as nossas despesas, a nossa diretoria de novos negócios se preocupando também com novos patrocinadores, com novos negócios para dentro da Ilha do Retiro, para que a gente aumente as nossas receitas. Então, sim, o esporte, de fato, hoje, ele está diferente, ele tá mais organizado, está mais com cara de uma empresa, né, onde todo mundo sabe o que deve fazer, e mesmo eu estando aqui na Itália, né, a gente tem feito reuniões diárias, 3, 4 reuniões por dia, né, deliberando as situações. E eu acho que um grande gestor, né, não estou dizendo que eu sou um grande, mas me caracterizo como um gestor, é saber também delegar as suas demandas, né? E cada um fazer a sua parte. Né? Cabe a mim organizar isso, coordenar essas ações. Né? A gente teve essa semana, como você pôde acompanhar, você é extremamente bem informado, a questão da recuperação judicial. Né? Não houve outra alternativa para a gente se não fazer aquilo. Então, assim, a semana já começa com muitas confusões por conta disso, né? São credores que nos procuram, né? A gente tem, você sabe muito bem, não é segredo para ninguém, a gente tem quase 300 milhões, a gente diminuiu o passivo, mas ainda são quase 300 milhões em débitos, né? Então, assim, você imagina a quantidade de gente que está nos ligando, preocupado, como é que vai receber, como é que vai ser. Enfim, o trabalho não para, né? A gente antecipou, talvez, algo que a gente pensava em fazer lá na frente, então isso está nos trazendo um pouco mais de tumulto, porque nós não estávamos preparados para essa recuperação judicial nesse momento. Mas, aos trancos e barrancos, a gente vai organizando, e a gente vai chegar ao final do ano, Luna, eu diria, um clube organizado, um clube na primeira divisão, né, na Série A, né, e quem sabe aí com alguns títulos também para a gente fechar o ano com chave de ouro. Perfeito, presidente. Sei que o senhor está com horário aí, mas só de fazer só mais 2 perguntas aqui para a gente finalizar. Pois não. A primeira é com relação ao Marcelo Aju, que pegou todo mundo de surpresa, né? Ele entrou na justiça pedindo a rescisão indireta. Eu entrei em contato com o empresário dele, ele informou que o esporte devia alguns valores, o senhor me confirmou que não devia nada. Como é que está o andamento disso? O atleta já tem alguma coisa encaminhada para que ele possa voltar a trabalhar? O que é que o senhor pode falar sobre isso? Esse pedido de rescisão, ele não só pegou a torcida de surpresa, como a nós mesmo, né? Nós da direção, principalmente a mim, em função do que eu estou fora, né? Não esperava isso nunca, não vou mentir. Enfim, e principalmente porque os pagamentos já tinham sido feitos, né? Nós temos os extratos, já foi despachado com o juiz sobre isso, né? E possivelmente, acho que segunda ou terça-feira, deve haver algum despacho aí por parte do magistrado para que o atleta vai mostrar que o indeferimento da solicitação do atleta. Isso aí está claro, isso aí não tem o que discutir mais. O atleta já foi notificado, né, para que ele volte a treinar. Hoje pela manhã, logo cedo, acho que, como aqui tem um fuso horário, quando eu falo com o pessoal, ainda é 5 horas da manhã. Exato. E já fui informado que ele realmente não está indo treinar. Enfim, o caso está com o jurídico, né? O jurídico está tratando disso,
e no nosso retorno, ou talvez até antes mesmo, eu vou pedir para como ele já tá um atleta que está treinando no profissional, pedir talvez para Augusto ou Jorge conversar com o empresário, saber o porquê disso, né? Por que o atleta já está se achando o dono da posição, né? Por que ele está querendo ir embora, né? O clube está vivendo o melhor momento da história, ele já está querendo ir embora, por quê? Qual a razão? A gente precisa entender isso. O empresário ele deixou claro para mim na entrevista, desculpa interromper, mas ele falou, só, foi prometido oportunidades, não deram, então como tinha essa situação de atraso, a gente resolveu seguir. Oportunidades, o menino jogou a Copa com São Paulo agora, né? Foi um destaque, já foi incorporado ao elenco, ele quer tirar quem? Ele quer tirar Thierry? Pelo que eu percebi, ele ficou chateado com a contratação. Quando o Anderson deu aquela entrevista no Embolado, falando que o Sport estava buscando mais um zagueiro para compor o elenco, acho que dali começou esse problema. Tanto que ele falou que, quando a gente viu que chegou um novo zagueiro, a gente viu que realmente ele não ia ter oportunidade. Não é por aí, não é por aí, né? Se ele quer ser um profissional, né, ele precisa também entender os momentos. Quantos profissionais, quantos atletas, né? Eu vou dar um exemplo de Magrão. De Maisena. Sim, né? Sim. Quando pegou a sua oportunidade, nunca mais largou e foi um dos maiores ídolos da história do esporte. Verdade. E quantos outros, né? Quantos outros não Juba? Sim, resiliência, né? Falar de Juba. Juba, o ano passado, início do ano, era titular? Não. E era criticado pra caramba, inclusive, né? Pois é. Tá? Então, assim, o atleta, eu tenho uma coisa comigo que eu vou trazer do lado profissional para dentro do futebol. Não basta você ter habilidade. Eu dizia muito isso à minha equipe, né? A equipe da empresa que eu trabalhava. Não basta você ser bom no que faz. Você também precisa ser profissional. Claro. Tá? Você precisa ter equilíbrio emocional, né? Ter muito cuidado com as más influências. Exato. Tá? O futebol brasileiro está mudando. Todos os presidentes se falam. Todos se falam. Tá? As coisas que a gente ouve, a gente não diz, mas as coisas que a gente ouve de um atleta, de um empresário, a gente hoje está dentro. O grande ganho da Liga, Luna, e aí torcida rubro-negra, o grande ganho da Liga não é só a questão financeira, não é a questão só do profissionalismo que vai ter nos clubes, não. É o fato de todos os presidentes de clubes agora serem sócios de uma competição. Ou seja, para que haja uma competição séria, correta, a gente precisa conversar. Eu disse isso por 2 vezes. Em dezembro do ano passado, teve uma grande reunião na sede do Fluminense, por sinal muito bonita, e eu disse claramente, né, quando chegou a minha vez de falar, eu disse, o maior ganho que está tendo nessa formação aqui não é o financeiro, é o fato de estar todo mundo unido, se falando, né, sentando à mesa, conversando. Hoje, só hoje, tá? Hoje é sexta-feira. Hoje eu conversei com o Salum, presidente Salum do América Mineiro, conversei com Edmo, presidente do Goiás, conversei com Marcelo Bittencourt do Fluminense, conversei com o Glenn, presidente do Coritiba, sobre vários assuntos, para você ver o nível do futebol brasileiro, como o futebol brasileiro está avançando. Verdade. Então, assim, os empresários, os atletas precisam estar atentos a isso também. Né? Porque sair da forma como queriam sair, obviamente, né, poderia ser até que agora não tivesse a repercussão, mas mais à frente, isso vai para o seu histórico. Verdade. Perfeito, presidente. Queria agradecer mais uma vez esse papo, foi curtinho, mas foi bem esclarecedor, né? E só finalizar com a situação. Da Itália aí já chega o retrofit do Sport, já chega o contrato, já chega a empresa para quebrar tudo e botar de novo. Não, tu é doido, quebrar tudo, nada.
Luna, a questão de projeto, eles estão trabalhando, isso não é uma coisa fácil de se fazer, né? Eu tive em São Paulo antes de vir para a Itália. Na verdade, eu vim de São Paulo direto aqui para a Itália. E eu não gostaria de precisar a tempo, mas assim, a questão de projeto, para depois a gente apresentar na prefeitura, e disse, aliás, antes de entrar para a prefeitura, tem que passar pelo conselho para ver se aquele projeto é aprovado, né? E depois sim a gente colocar na prefeitura. Agora, tem uma situação que surgiu, né, agora, que é a seguinte: os juros do Brasil estão na estratosfera. Perfeito. Né, com 13,75. E o Sport assinar qualquer contrato hoje com esses juros é proibitivo. Tá certo? Isso não impede de a gente andar com a aprovação do projeto, caminhar com tudo. À medida que os juros forem caindo, e vão cair, tá? Isso aí é certo, mais à frente, alguns meses na frente, a gente senta com os bancos financiadores e aí começa a negociar a taxa e tal. Mas hoje não tenho como, seria uma loucura, seria uma irresponsabilidade de minha parte, né? Eu queria assinar um contrato de financiamento de uma obra com a taxa de juros do jeito que está. Né? Hoje, para comprar um carro, todo mundo deixando de comprar carro, deixando de comprar eletrodoméstico a prazo por conta de taxa de juros. Como é que eu vou fazer uma reforma de um estádio com a taxa de juros dessas alturas? Seria uma loucura de minha parte. Né? Mas vamos manter o cronograma físico. Né? O financeiro fica mais para frente. Perfeito, presidente, perfeito. Quero lhe agradecer mais uma vez pelo papo aí, para liberar o senhor agora aí para dar uma descansada, curtir a Itália com a família e no trabalho, né? Tá dividindo os dois aí, né? Pai, esposa, tô trabalhando mais que curtindo. Vai para a esposa, vai passear. Tá... Exatamente. Amanhã a gente tem uma grande partida aqui, né? Uma partida importante. O grupo está embolado, né? Cada equipe teve uma vitória. Então, amanhã, se Deus quiser, a gente sai com a vitória e torcer para que a outra equipe vacile aí. Mas a gente tá no caminho certo. Fiquei muito bem impressionado com os meninos. Os meninos jogaram com uma personalidade maravilhosa, né? Gigante, né? Não se intimidaram. O primeiro jogo sentiram o gramado, que era um gramado sintético, daqueles de campo de pelada. A viagem, né? A viagem foi muito longa para eles, mas muito longa mesmo. Então, isso eles sentiram um pouco. Sem falar que o time da Nigéria era um time que de 18 anos não tinha nada, né? O mais novo que tinha ali tinha 30. Então, e grande, né? Então, os meninos realmente sofreram um pouco. No segundo tempo, equilibraram. E no jogo de ontem, não. O jogo foi um jogo muito pegado, né? Muito duro, mas a gente soube impor o ritmo enfim, e aproveitar as chances que surgiram. Eu queria deixar aqui, Luna, aproveitar aí a sua audiência para fazer aí uma convocação, né? Uma convocação para o nosso torcedor, né? Como eu afirmei aqui agora há pouco, esse jogo de domingo é o jogo mais importante que a gente tem até agora, né? Então, assim, a gente precisa lotar, né? Nós tivemos aí a capacidade da ilha aumentada, a liberação por parte do Corpo de Bombeiros, né? A gente está fazendo de tudo, né? Até já tinha falado isso desde de ontem com o pessoal da Secretaria Social, né, para a gente soltar uma carga de ingressos mais barata, inclusive, para encher ainda mais o nosso estádio, e incentivar do primeiro ao último minuto, né? A gente está de olho nessa questão da arbitragem, né? É o mesmo árbitro que não foi bem na partida passada, né, contra o Sergipe. Então a gente tá de olho. Enfim, a torcida também precisa estar conosco
nesse momento aí, né, que a gente está vivendo, né? A gente precisa ganhar esse jogo, né, para ter, de fato, o nosso desejo realizado, né, de estar na final novamente, né, e dessa vez com mais chances de vitória. Perfeito, presidente. Obrigado mais uma vez. E agora o nosso papo é final do ano, com acesso. A gente marca um papo ao vivo, falar com o Marcelo aí, para marcar um ao vivo aí, para a gente trocar uma ideia, para falar o que foi o ano. Fechado? Fechadíssimo. Luna, um abraço para você e a todos os seus telespectadores aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Pois é, galera. Entrevista aí, ó. Juba, Marcelo, não desistiu ainda de renovar com o Juba. Isso aqui é foda, viu? Então, pô, cara, deixa o like, ativa o sininho, dá essa moral pra gente, que foi difícil conseguir, mas a gente conseguiu bater um papo com o presidente do esporte na Itália, mas a gente conseguiu trazer esse papo. Então, escreve aqui, ativa o sininho. Quero agradecer aí a pessoal da comunicação do esporte, ao Marcelo, que conseguiu essa entrevista pra gente, tá bom? Um abraço para todo mundo, se inscreve, até a próxima. Tchau, tchau.